Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de junho de 2013, uma quinta-feira. Nosso verbete de hoje é número 2701. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 16 máximos. E o tema de hoje é a responsividade materna. E é a especialidade da interassistenciologia. E a nossa verbetógrafa, no Anel Verbetógrafo, é o primeiro verbete dela, é a Cirlei Gurgel do Amaral, aqui muito bem acompanhada. E então a Cirlei, ela é contadora, graduanda em psicologia, brasileira, natural de Porto Velho, Rondônia, voluntária da Conscienciologia desde agosto de 2008, docente em Conscienciologia desde abril de 2010 e tenepsista desde janeiro de 2012. Então, vamos aqui à definologia, né? A responsividade materna é o conjunto de ações, posturas e cuidados da consciência-mãe, visando atender às necessidades prioritárias das consciências filhas ou filhos, essenciais para o desenvolvimento da autonomia, autoafirmação e segurança nas inter-relações a serem vivenciadas na intrafisicalidade. Aqui na pensenologia, a autopensenidade materna equilibrando o ambiente doméstico. Na fatologia, nós destacamos os primeiros cuidados maternos, os primeiros vínculos afetivos, a qualidade dos cuidados maternos, a opção pela amamentação, a mãe enquanto referencial de proteção, conforto e segurança, os comportamentos resultantes dos padrões de apego ao longo da vida, o desprendimento lúcido, o altruísmo materno, a promoção de condições no entorno familiar, permitindo o desenvolvimento do equilíbrio e da inteligência emocional. O autoexemplarismo materno influindo no processo evolutivo da consciência filho ou filha. Eu li apenas algumas linhas, destaco, chamamos a atenção que são 24 linhas aqui na fatologia. Tem bastante coisa, bastante assunto a ser debatido. Na parafatologia, o para-instinto materno, a para-escolha da companhia materna intrafísica. Agora, aqui no detalhismo, chamamos a atenção que tem 11 máximos. E na argumentologia, tem uma listagem relativa à segurança, né, na maternologia, com 11 exemplos de posturas capazes de serem manifestadas pelos filhos nessa condição. São 10 exemplos. Bom, na remissiologia, nós temos então, dentre os 15 verbetes apresentados, nós destacamos aqui 5, o aconchego, o autossacrifício, banco de leite humano, a maternação e maternagem racional. Na frase enfática, nós temos que a responsividade materna é resultante de posturas discernidas capazes de influir na interação mãe-filho-socin, de maneira a contribuir na qualificação intraconsciencial de todos. E na questionologia, nós temos: você identifica em si ou nos familiares próximos comportamentos sadios resultantes de vínculos afetivos dos primeiros cuidados maternos? Quais proveitos evolutivos atribui a responsividade materna recebida? Na bibliografia específica, o verbete apresenta então 3 fontes bibliográficas. Bom, na mega-análise do João Paulo, temos vínculo, cuidado, suporte, empatia, educação, prontidão, dedicação, orientação, interrelação, devotamento,
afetividade, parentalidade, convivialidade, ginopensenidade, maternologia, parapedagogia, intrafisicologia, grupo carmologia, interassistenciologia e psicossomatologia. Agora, antes de entrarmos aqui nas perguntas, eu quero fazer uma chamada novamente para o 2º Congresso Internacional de Intermissivistas, que vai se realizar de 12 a 14 de julho de 2013, no Discernimento, na Cognópolis, aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Esse convite ele é feito por todas as instituições conscienciocêntricas e ele tem por objetivo reunir os intermissivistas e promover o debate amplo sobre os vários aspectos relacionados ao curso intermissivo. A questão das ideias inatas, da programação existencial, da identidade e responsabilidade interassistencial de todos nós, e também a questão de retrocognições e demais temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica, aqui, programada no período intermissivo. Para quem não conhece o conceito, porventura algum teletertuliano que esteja nos vendo interessado nesse tema, na palavra intermissivista, que ela é um neologismo, ela é muito forte, não é? Inédita. Então, foi proposta pelo professor Valdo Vieira. O intermissivista é o ex-aluno de curso intermissivo, autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos estabelecidos na Proexis e acordados durante as vivências no período antes da ressoma nessa vida humana. Se você tem mais interesse de fazer o teste para saber se você é intermissivista, você pode procurar no próprio site das tertúlias. À direita tem um teste para você saber se é intermissivista. Esse teste foi originalmente publicado no Tratado 700 Experimentos, de autoria do professor Valdo Vieira. Bom, se você quiser mais informações, para quem esteja interessado, inscrições, informações no CAEC, telefone 45 3525 2652 e caec@caec.org, e também nos sites da apexinternacional.org e caec.org. Bom, então, a nossa verbetógrafa de hoje, professora Cirlei. Temos aqui algumas perguntas. O teletertuliano pergunta na fatologia, na página 6, 3ª e 4ª linhas. Ele pede se você poderia falar mais sobre os comportamentos resultantes dos padrões de apego ao longo da vida. Boa tarde, então. Essa ideia do apego, ela vem originada exatamente do tema, da proposta de John Bowlby, que estudou, né, a relação de apego das crianças com as mães. Ele foi, durante um tempo, trabalhou na OMS, Organização Mundial da Saúde, né, psiquiatra infantil. Então, ele observou alguns comportamentos das crianças que ele, né, fazia tratamento, relacionado a um momento em que ela se distanciava da mãe. E, ao retornar, tinha alguns comportamentos ou de evitar, ou de prontamente, né, ir em direção da mãe. Então, essa teoria do apego relacionado ao tema, né, responsabilidade materna, ela vem exatamente dizer que aquele cuidado inicial da mãe, né, que é desde a gestação, desde os primeiros cuidados, né, ele reflete no comportamento da criança com as outras, né, outras pessoas, né, principalmente na infância e também durante todo o envolvimento dela, né, enquanto desenvolvimento dela enquanto ser humano. Então, desde o início, ele começa a demonstrar esses padrões de comportamento, né, ou seja, de segurança ou de insegurança em relação à mãe, né, respondendo a esses primeiros cuidados que a mãe teve com ele. E isso vai resultando, então, ao longo da vida, se esse apego foi seguro, né, ele vai efetivar vínculos ao longo da vida, vínculos afetivos ao longo da vida dele.
de uma forma mais positiva. Certo. Então, ele pergunta aqui, por que é tão difícil o desapego de muito do que hoje temos? Popularmente, o apego, a gente ouve muito falar, né? A pessoa é apegada apegada à mãe, apegada ao fulano, né? A família, né? Vem exatamente de uma relação em que a criança, né? Eu penso assim, a criança desenvolveu esse tipo de apego inseguro com a mãe, que é a primeira cuidadora, né? Ou aquele cuidador que estava mais próximo ali com a criança. Então, a partir dessa insegurança, né, ele vai, na verdade, tendo esse tipo de apego com as outras coisas, né, com as pessoas, o relacionamento dele. E também não vai conseguindo diferenciar o que é um apego de um vínculo afetivo, né, que é uma coisa mais racional, mais madura de se relacionar com as coisas e com as pessoas também. Né? Bom, continuando o assunto, o teletertuliano coloca, então, como otimizar esse desprendimento lúcido? O que você acha? O que você sugere? Bom, na minha experiência, né, de educação com os meus filhos, né, principalmente relacionado a, já que então esse comportamento que eu vou levar ao longo da minha vida tem a ver com esses primeiros cuidados, né, é importante observar então, enquanto mãe, né, que tipo de educação, de cuidado, de vínculo que eu estou oferecendo para o filho, o que, né, a gente fez principalmente nos primeiros contatos, né? De forma lúcida, com o tempo, se auto-pesquisar, se auto-observar do que eu trago de bagagem relacionado a esses primeiros vínculos, né? E como é que eu me relaciono hoje com as outras pessoas e, a partir daí, verificar que traço eu posso reciclar, né? Porque vai trazer muito instrumento de pesquisa, né? Claro. Então, se eu vejo que eu não me relaciono de forma lúcida, o que é que está acontecendo? Então, serve de instrumento de pesquisa. Né? E se eu não me relaciono, o que eu posso, então, fazer para amadurecer, né? Para crescer nos relacionamentos? O que é que pega? É o meu comportamento, é o outro que reflete, né? No meu incômodo. Né? Que vem a ser a lucidez, a maturidade nos relacionamentos, né? Aí vale para cada um se observar, se pesquisar em relação a isso. Essa lucidez no relacionamento que pode gerar um desprendimento lúcido, né? Homeostático. Se você tem um relacionamento sadio, isso por si só já pode culminar num desprendimento evolutivo, né? Exatamente. Se necessário. E tem muito da questão da interassistência, o quanto que eu, né, me dedico então num processo do outro, né, a partir de me observar e reciclar esses traços, então, que não está, né, refletindo nessa assistência mais madura, né? Tá certo. Você quer perguntar? Queria que você comentasse. Sim. Primeiro, o lidar com o filho sensitivo por causa da questão do curso intermissivo e da síndrome do estrangeiro possível. Ela, é claro, não acontece em todos os casos, mas ela é bastante frequente, pelo menos em percentuais e em determinadas fases da vida. Às vezes a criança só vai ter isso na adolescência, às vezes até na vida adulta é possível despontar esse quadro. Então, como que você vê a questão dessa responsividade materna nesses casos? Do estranhamento da criança, menina ou menino, que chega aqui, é portador de um curso intermissivo, às vezes até avançado, mas não encontra um ambiente, um clima materno ou paterno mesmo, para poder expressar as suas dificuldades. Isso é muito comum, né? Porque, por exemplo, eu tinha alguns processos parapsíquicos na infância que foram reprimidos, né? E com o tempo a gente recuperar esse traquejo é muito complicado, né? Na minha questão de maternidade, eu percebi assim que eu não tinha o conhecimento ainda das questões da conscienciologia, mas eu trazia alguma coisa de consciencialidade, né? Principalmente a hora então que eu me vi com duas consciências para, né, reeducar, né? A mãe é o primeiro professor, né, do filho.
e olhar com mais atenção, então, a esses aspectos, até chama atenção aqui, né? A forma como a gente identifica isso na criança, no filho, né? E valoriza e dá o melhor segmento para isso, sem poder reprimir, né? Sem poder né? Observar ao máximo assim, que aquela criança já traz de talentos inatos, né? E valorizar isso da melhor forma possível. No meu caso, por exemplo, o Antônio Augusto, meu filho mais velho, né, desde criança já demonstrava uma habilidade com leitura, com números, com letras, aprendeu a escrever com 2 anos de idade, né? Então, a gente observou muito isso e procurou estimulá-lo da melhor forma possível, né? O Antônio Pedro, o outro filho também, né? A gente, muito importante também, observar as diferenças entre as consciências que você está recebendo ali como um filho, né, e valorizar isso da melhor forma possível. E a questão do parapsiquismo é isso, poder proporcionar o máximo de outras habilidades, né, estar mais atento na reeducação da consciência, né, principalmente observando essas variáveis, né, a variável energética, a bioenergética. Eu vejo que faz uma diferença enorme na estrutura psíquica da criança e afetiva e tudo mais. No caso do parapsiquismo, uma mãe amorosa, mesmo que ela não conheça os detalhes da consciencialidade, da conscienciologia, toda a consciencialidade, na verdade, ela tem, porque ao transportar esse afeto para a criança e ver que ela é acolhida, independente dela ser diferente, porque o parapsíquico é tido como uma pessoa diferente, muitas vezes ele fica inadaptado por causa disso. Na hora que a mãe acolhe, ou o pai até eu diria também, melhora bastante a situação, quer dizer, compensa muita coisa. E quando não há esse clima e há uma certa indiferença ou até uma incompreensão, a criança ou o adulto depois vai ter mais lacunas afetivas, né? Você concorda? Sim, né? E reflete, na verdade, em todos os vínculos afetivos, né? E todas as questões da vida, desenvolvimento da vida, né? Da evolução mesmo da consciência. E se responder da melhor forma possível, né? Logo nesses primeiros anos de vida, vai ter muito mais possibilidade de estar mais maduro, mais tranquilo nas questões pessoais, parapsíquicas, profissionais, né, afetivas. Eu vejo esse diferencial fica bem patente no histórico do próprio professor Valdo, né? O fato dele ter tido pais amorosos e compreensivos, mesmo com suas imensas dificuldades, cada um com as suas, que é natural, mas esse fator da amorosidade, eu entendo que faz uma diferença assim basal para qualquer coisa. A mãe pode ser a mais simples possível, não importa. Não é. Afeto. E aí, no meu caso, né, tomando conhecimento de todas as potencialidades em que sair da maternidade para uma maternagem, né, uma questão mais racional de educar, né, é o que a gente até estava comentando hoje mais cedo, sair do pós-doutorado para o doutorado, né, pós-graduação para o doutorado, né, principalmente na questão de outros conhecimentos, de outras gestações, né, enquanto educador. Né. Cirlei, aqui na página 8, na maniologia, você coloca a correção das manias da criança. No mundo que a gente vive hoje, eu vejo lá minhas irmãs em volta com os filhos, e eu acho uma dificuldade porque tem acesso, com 2, 3 anos, tem acesso a qualquer tipo de informação. Né? Entra na casa sem pedir licença. Não sei se você estudou alguma coisa sobre o assunto, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, na faculdade nós tivemos a oportunidade de trabalhar com um grupo de pais e grupo de crianças. E a gente observa assim, que aquela dificuldade que o pai traz, ou seja, de aprendizagem, dispersão, agressividade, na verdade, uma falta de habilidade dele de lidar com a situação e a educação da criança. Então, se olha que aquela mania até da tecnologia ele está desenvolvendo agora, né? E a dispersão também relacionada a esse processo da tecnologia que traz também. Então, falta muito ainda a habilidade dos próprios pais em conduzir a questão do limite, né, da própria educação mesmo ali, de impor regras, porque as crianças,
Elas estão nascendo hoje com... Outro dia eu vi no shopping uma cena que a mãe estava fazendo outra coisa e o celular, né, com um joguinho, com o bebê, mostrando para ele ficar bem distraído ali, não dá nenhuma atenção. Ocupar o tempo dele. Não tinha nenhum ano, eu estava num carrinho de bebê. Pois é. E ele vidrado. E fica vidrado. Ali. Eu sei porque eu tenho, assim, amigas que têm filhos de 2, 3 anos já pedindo iPad. Sim. E aí eles dão, porque... não quer saber de página, a Adriana está falando. Eu vejo assim, a geração de pais de hoje, ela ainda não tem assim uma identidade para lidar com esses processos, né, da atualidade, a tecnologia e tudo mais. E o pai, a mãe tem que trabalhar e passa a maior parte do tempo né, fora de casa e não sabe como lidar com isso e acaba supercompensando essa ausência, né, ou dando presentes, ou deixando, né, que a criança fique no computador, e não sabe negociar, não sabe negociar o tempo que ela tem que ficar ali, né, com aquele, ou seja na TV, ou no computador, no brinquedo eletrônico que goste, né, e com as outras coisas que realmente interessam ali para a educação delas na vida, uma medida mais coerente, para que possa, né, também nem ter, né, ser tão radical, ter o acesso. Então os pais ficam nessa cobrança, nessa culpa, né, ou cai para a permissividade, deixa, né, ou se cobra e aí acaba incentivando mais isso, né, fazendo com que ele não se sinta tão culpado, então deixa, né, deixa que o Obrigada, filho... Cirlei, nesse sentido você coloca que essa dispersão tecnológica né, acaba impedindo a recuperação de cons das crianças. Sim, né, sim. Que na fatologia, na linha 8, de baixo para cima, na página 6, né, você poderia comentar? É porque vem para a questão da dispersão, né, da dispersividade. Se ele, então, é tão interessante para a criança que ele, né, o jogo, a internet, e hoje a maioria das relações que eles fazem via, né, as redes sociais, e isso vai dispersando cada vez mais. Mantém a criança ocupada, né? Mantém ela ocupada do ponto de vista que não vai dar trabalho para o pai ou para aquele cuidador que está ali com a criança, né? E tem essa questão da dispersão, porque tira completamente ela do foco. Sim. Agora, qual que seria a solução para isso? Eu vejo assim, que é o pai ter mais cuidado de verificar as habilidades que aquela criança tem, né? E as que não tem também, porque ela pode muito bem desenvolver. Colocar numa aula de judô, numa aula de balé para criança, ou de repente uma atividade assim, intelectual. Em casa, por exemplo, nós oferecemos aula de música para as crianças. Então, eu vi que desenvolve bastante, né, tanto a intelectualidade, mexe com os 2 hemisférios cerebrais, né? Tem que decorar aquelas partituras e tudo, mas aí você tem que ver qual que é a apetência ali da criança, né? O que ela vai mais oferecer, coisas que não dispersem tanto, né? Você poderia comentar também na mitologia o mito da afetividade sem auto-esforços? Parece que também tem relação, né, que você estava comentando antes. Exatamente. Vem todo esse processo dos pais, então, não querer, né, achar que a terceirização da educação é que vai estar suprindo ali, né, aquela ausência dele, porque ele também não tem o tempo, mas o pouco tempo que ele tem, se dedicar, né, de uma forma assim, mais efetiva, né, acompanhar as tarefas, por exemplo, fazer um trabalho de preceptoria mesmo com a criança, acompanhar as tarefas, né, e isso a gente vê que é um esforço, é uma dedicação que nem todos os pais estão preparados para isso. Então, terceiriza a educação, contrata uma professora particular, né, alguns papéis que ele mesmo poderia estar desenvolvendo ali naquele processo, né? Então é muito mais cômodo, né? Sim. Obrigada. Aqui, ó, Gustavo. Na página 8, na paradoxologia, você podia falar um pouquinho paradoxo da domesticação mútua?
tem a ver assim, que tanto a mãe quanto o filho, né, e todo o processo ali doméstico, né, de receber aquela consciência, existe um processo ali de aprendizagem, né, daquela, né, por exemplo, a mãe, quando vai, né, ter o neném, tem todo um processo de organização doméstica ali, né, e aquilo mexe não só ali com a mãe, mas com o pai, com toda a família, né. E esse processo de uma criança que vem e tem toda uma responsabilidade de educar, de dar os primeiros cuidados, ele vai, né, vai mexendo com todo mundo ali, né, vai tendo todo esse processo de organização, né, de tempo, de dedicação. Uma mãe se dedica pelo menos uns 10, 20 anos, né, ali com aquela criança, 2 décadas de dedicação, né, e por aí vai. Para começar, exatamente. Eu tive a oportunidade de me dedicar exclusivamente aos filhos por um bom tempo, né, e então há pouco tempo eu retomei os estudos, vim para o voluntariado e eu vi que esse processo de maternagem, né, de organização doméstica, almoço, né, escola das crianças, isso contribuiu muito para o meu próprio voluntariado dentro do, né, do IPC. Então a gente vê que você organiza várias coisas ao mesmo tempo, né, a questão né, de poder diversidade das tarefas, né, poder organizar isso, e isso veio contribuir bastante no voluntariado, sabe? Então, e a questão também, eu vejo, né, eu vejo assim comigo, o que eu aprendi, né, eu me reeduquei com filhos, né, questão que às vezes a gente não está olhando para determinados detalhes, e com o filho tem que estar fazendo isso, então a gente vai se reeducando. E aí quando você colocou aqui o mútuo, eu me identifiquei porque assim, hoje eu estou colhendo os frutos, hoje eu estou recebendo muita coisa que eu penso que eu auxiliei na educação, ou na reeducação, eu estou recebendo de parte das minhas filhas e até do meu neto. Então eu vejo assim, eu olho comportamentos que eu vejo, olha, eu influenciei nisso aí, né? Como foi bom, né? O lado bom que a gente recebe de volta, né? Vem da questão do apego seguro, né? Aquelas questões primeiras de educação, de cuidados, né? Que a criança vai recebendo. Com o tempo, ela vai criando alguns padrões que ela leva para a vida dela, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Quando ela cresce naquele ambiente hostil, de insegurança, de estresse, pode ser que ela replique isso também ali para a família dela. Então a gente vai colhendo sim com o tempo, né, os resultados daquelas dedicações, né, exclusivas ali. Silei. Olá. Aqui na página 7, na terceira linha, eu gostaria que você expandisse um pouco a melhor maneira de influir positivamente na mudança do temperamento do filho. Eu vejo aqui que é com o exemplarismo, né, a melhor maneira de influir positivamente na mudança do temperamento do filho. E a gente vê que o temperamento é um dos fatores mais complexos de se mudar na consciência. Mas desde o momento ali que você percebe o temperamento, né, da criança, já identifica os traços do temperamento dele, é importante observar de que forma você pode contribuir para ajudar nessa ampliação, nessa modificação. Então, tá mais atento. E com o exemplarismo também, né? Principalmente. O exemplarismo não está reforçando aquele traço que você percebe, né? Com alguns gestos, com alguns comportamentos ali da mãe, né? Cirlei, aqui na página 7, dentro desse tema que você está comentando em limites, né? Que a gente deve colocar os filhos, tem um item que você coloca ali, os resultados dos limites aplicados de maneira coerente no estilo de educação francesa. Você pode comentar? Posso sim, Neida. Foi uma ideia que, inclusive, eu vou até falar desse detalhe que a própria Neida, né, que me acompanhou aqui no verbete, ela me mandou esse link. E, ao mesmo tempo, eu estava vendo esse livro, né, que é Crianças Francesas Não Fazem Manha, que é da Pamela Druckerman. Eu até falei para ela.
Aí eu falei para ela, nossa, que sincronicidade, né? E foi no mesmo dia. Aí eu falei para ela. E aí o que tem a ver aqui? Essa autora do livro, Pamela Druckerman, ela é uma americana, vou mostrar ali. Ela é uma americana que foi morar na França, né? Casou e aí engravidou. E aí, no processo dela da gravidez, ela percebeu que ela engordava, ela comia, ela fazia um monte de coisa, e as mães lá, grávidas também, ela observava tudo ali, né? Toda bonitinha, comendo aquele, do mesmo jeitinho, né? E aí ela começou a observar esses comportamentos. Logo depois, então, ela teve o filho dela, e começou a observar as crianças, como é que os pais franceses educavam as crianças. Então, ela observava que as crianças se comportavam muito bem, sentadas à mesa, comendo verdura, tudo bonitinho, né? E isso chamou bastante a atenção dela. E aí ela foi verificar o que é, né? O que os pais fazem, como é que eles impõem o limite. A gente sabe, assim, que a França tem todo um processo de influência pessimista, né? Tem uma coisa, assim, bem complexa, mas... e ela começou a comparar, então, essa educação francesa com a americana. Principalmente que as crianças americanas, né, a gente percebe assim, que é bem complicado, os pais permissivos têm limites, os pais não sabem o que fazer com elas. E aí ela observou que não, mesmo, né, as crianças tendo aqueles comportamentos, os pais também tinham um amor, um afeto com aquela criança. Né? E ela foi pesquisar então para ver o que estava acontecendo. E ela verificou o seguinte, que a imposição de limites dos pais franceses, ela é desde que a criança é ali bebê, 4 meses. Então a criança chora, né? Mas ela dorme ali no berço e se acostuma com aquele berço, com aquele quarto, com aquele local desde bebê. Ela está ali desde bebê e ali fica. E em parte da alimentação também, regrada, e sempre na hora certa, né, as 4 refeições diárias, sempre, né, daquele jeito. E aí ela teve esse interesse, fez o livro e observou outro detalhe também em relação ao TDAH. Né, comparando com as crianças americanas, que uma média de 9% das crianças são diagnosticadas e são medicadas, enquanto que as francesas, elas são apenas 0,5%, né, recebem o medicamento lá do TDAH. E o francês também, ele não usa o DSM, ele usa uma classificação lá deles própria, que é renovado, então não tem aquela cultura de patologizar, né, a criança, nem de medicar. E observam também que a questão do TDAH não é um processo biológico, né, ali, não é um processo cerebral, não é, mas também mesológico ali, de todo um processo de educação. Então, vem bem sobre isso. Eu faria uma parte aqui sobre a educação francesa, Sim, senão a gente fica pensando que é um modelo internacional. Não é modelo, gente. Não é. Até outro dia, eu pensava, eu morei 5 anos lá. Eles praticamente trancam as crianças no armário durante todo o período escolar. Você não vê. Então, as crianças... Outra coisa, é tratado como adulto, mas de uma maneira que não é positiva, porque fala com o bebê como se fosse um adulto. Então, o tempo todo essa relação é assim, quer dizer, nunca se acomoda a condição do nível em que a criança se encontra. Isso exige muito das crianças. Por isso, lá a gente observa assim, Cília, pelo menos na minha experiência. A minha filha fez lá todo o primário. Até a adolescência, a pessoa é normal, ela faz tudo até com bastante infantilidade. E depois, quando ela entra no segundo ciclo, ela vira adulto de uma hora para outra, fica um senhor, várias de terno, umas coisas assim, bem, é tudo muito marcado, é tudo muito cortado, não permite o que a gente tem aqui, a espontaneidade do jovem, depois da pessoa de 30 anos, na faixa de 40, lá parece que tem uma coisa assim muito delimitada, e essa formatação também não é benéfica. Eu acompanhei a minha família francesa com os 2 filhos, um deles aqui era meu companheiro, e a gente observa que é uma forma de educação que nem sempre também vai ajudar, porque passa diretamente da liberdade para a repressão.
A liberdade de expressão vai até uma idade. Depois dali, não é mais permitido a pessoa se apresentar com o mesmo temperamento. Então, ela acaba camuflando aspectos da personalidade que trazem problemas mais tarde, né? Eles são outra coisa. Às vezes é capaz de não se deixar o cachorro cuidar do cachorro, mas a criança e o carrinho ficam do lado de fora. Já vi isso muitas vezes. Tem esse mito francês. Você entendeu? O cachorro entra no onde o cachorro vai, a criança restaurante. não vai. Então, até no restaurante, Sim. os restaurantes que liberam para que o cachorro fique lá do lado. Então, há uma inversão de valores nesse sentido também, que cria certa... Há de se considerar. Por exemplo, nunca me perguntaram qual era a idade da minha filha, o que ela gostava, mas quando eu tive o cachorro, todos me paravam e perguntavam o que ele come, ele dorme bem. Eu comecei a achar tudo muito estranho a partir daí, porque há uma inversão absoluta de valores. Então existe esse detalhe, porque no cachorro você manda, deita, come, faz isso, faz aquilo. E com a criança nem sempre dá certo, né? Ela fala assim, para amenizar esses aspectos franceses, né, ela introduz bastante livros, literatura, né, histórias ali americanas, assim, para amenizar um pouco isso, né? Enfim, mas ela tem em busca do caminho do meio, né? Quem sabe no meio. Mal, eu só queria Agora, fazer um contraponto. Dulce, eu só queria fazer um contraponto porque me chamou a atenção que eu vi uma reportagem que eu mandei para ela, que assim, ó, não é fazer apologia pelo processo de educação francesa, mas é porque falavam assim, ó, que os americanos, eles medicam a criança para não ter aquele comportamento hiperativo, fica quietinho, então, não trata como criança, mas da medicação. Lobotomia química. Isso, e aqui a educação francesa é diferente, pelo menos que nesse ponto, né, não medica. Trata, dá limites para a criança até que, se precisar, né, se for constatado que ela tem TDAH, aí seria o caso, né, mas é mínimo, a taxa é mínima. E o percentual de crianças que usa a Ritalina, que é aquela medicação bem comum, é altíssimo nas americanas. Então, nesse contexto que a gente colocou essa... Entendi, certo. Bom, a verbetógrafa, na 10ª linha da fatologia, ele pergunta por que ocorre hoje a terceirização da educação e até a terceirização dos cuidados feitos pelos avós e não pelos pais. É a questão da vida moderna, né? O pai tem que trabalhar, a mãe também, né? Tem todo esse processo aí, né? Social, né? Econômico da família. E aí vem também a cobrança, assim que o casal, né, se junta, casa e tudo, né? De ter os filhos. Ainda se vive muito, né? O processo da maternidade na sociedade. E essa terceirização é exatamente também para suprir, né? Vem esse tempo que os pais não podem dedicar ali à criança, então vai se terceirizando, né? Vai se colocando, delegando a educação que ele poderia, né, dar. Claro que tem a educação formal que a criança precisa passar. Mas em alguns aspectos que o pai poderia, né, tirar do tempo dele para acompanhar, né, ele acaba, né, e isso é uma forma de dar amor também, ver que o pai está ali querendo, né, se preocupando com a educação do filho também, né. Agora ele pergunta também na parafatologia, na página 7, 2ª linha, como funciona esse para-instinto materno? Já vem como ideia inata nas mulheres? O para-instinto, bom, a mulher é muito mais sensível que o homem, né? E em relação ao filho, principalmente quando é o primeiro filho, a gente não sabe para onde vai, o que vai ter, como é que não existe ali um manual de instrução, né? Então, vem completamente, né, de uma forma assim, até coloquei aqui o revivalismo materno, né? Ou de outras coisas que você já tem, já é inato seu, né? Mas o instinto fala muito mais alto. E relacionado a outras questões, né, o para-instinto também vai falar mais alto, né, de proteger, de organizar ali, principalmente o ambiente doméstico, de blindagens energéticas, né, de cuidados maiores, tem que, né, sobrepor ao instinto materno. Então, eu vi que ali em mitologia você não colocou o mito do amor materno. Eu não sei se deve conhecer a autora da Elizabeth Badinter, que ela fala exatamente sobre isso, que o amor materno é um mito.
É mais ou menos o que o Teletertuliano perguntou, não é? A gente sempre acha que isso é uma coisa óbvia, né? Que se teve o filho tem que amar incondicionalmente até antes do parto. E aí vem toda essa cobrança mesmo. Casou, tem que ter filho, e a gente vê que a maioria dos problemas que as crianças apresentam, né, de aprendizagem, comportamento, agressividade, é exatamente da falta de habilidade, né, dos pais. A cultura, a sociedade incentiva muito, por exemplo, a própria indústria da maternidade que eu coloquei aqui. Não, tem que ter filho, tem que ter todo aquele enxoval, todo aquele processo, né, mas também relega a questão de como é que a mãe vai fazer com o filho, né, o que acontece depois que o filho nasce. Mesma coisa, o que acontece depois que o casamento, né, se efetiva. Então tem toda uma indústria por trás disso e aquela idealização, né? Quase uma pressão social, né? Sim. Por este amor incondicional. É lógico que ele é uma construção a dois, né? É uma construção familiar esse amor. E a gente aos poucos vai chegando lá. Mas ele não, pelo menos também no meu ponto de vista, ele não é instantâneo. Ele tem que ser construído, como você colocou ali, com muito alto esforço. Muito alto esforço. Uma condição também que eu vejo nesse aspecto é que a maioria dos processos de maternidade vem para a reconciliação. Não vem porque está tudo lindo, maravilhoso, que as pessoas se dão muito bem. Então é uma continuidade do amor. É uma coisa bem diferente, pelo menos no meu ponto de vista, dentro de um realismo maior parapsíquico, extrafísico, multiexistencial, eu vejo que são batalhas, verdadeiras batalhas. E há interesses mútuos de ambas as partes, tanto dos assediadores de complicar ainda mais aquela relação, e o esforço imenso dos amparadores de conseguir contornar para que acidentes piores não aconteçam, como a gente tem visto muito atualmente, joga filho pela janela, a mãe junto com o namorado articula a morte da filha para ela não ficar no caminho. O pai esquece no carro. Completamente louco. Então, nós estamos vivendo uma época em que muitos mais com os réus estão renascendo, não é? Os elos perdidos, aqueles que estavam há muito tempo sem aparecer por aqui. Então, há essa condição também. Eu vejo, assim, pais exaustos, sabe? O filho sobe na cabeça do pai, desce, sobe na cabeça da mãe, desce de novo, e dá a volta e faz a mesma coisa 50 mil vezes, e está aquela mãe exausta, caída na cadeira, e o pai que ficou completamente zumbificado, porque ele não aguenta mais segurar aquela situação, aquela criança, praticamente um chimpanzé, às vezes. Me desculpem, mas é melhor a gente encarar um negócio assim um pouco mais sério. A gente vê isso e vê a exaustão. Então, precisa de muita assistência também para esses pais, para eles aguentarem a barra, no sentido dessas criaturas que estão nascendo e que precisam ser domesticadas, né, até certo ponto, adestradas até certo ponto. É uma coisa bem mais séria e vejo assim que se não havia um preparo antes para a gente receber filhos e até bem positivos, imagina a atual conjuntura em que proliferam nascimentos com criaturas desse tipo, de que planeta vem, de como são, o que está acontecendo, né? E hoje tem uma nova forma de família também, né? Um rearranjo, as neofamílias, né? Então, casais homossexuais, né, que estão adotando filhos, né? E também, às vezes, a mãe não quer o filho, né, e aí dá para adoção, ou os avós, né, os pais da pessoa acabam criando, separados. Também, né, então, uma outra forma. É uma banalização mesmo da maternidade, da família, né, e é uma responsabilidade muito grande, né, aquela consciência que você está recebendo. Agora, tem uma pergunta aqui, a verbetógrafa, sobre qual o papel do pai frente à responsividade materna. É fundamental, né? Aí vai muito da mãe inserir o pai nesse papel também, né? Meu marido está aqui do lado também, né? E Respingou. Respinga. Mas é importante porque também tem muito isso do marido, do pai achar que algumas coisas é a mãe que tem que resolver, né? Desde ali dos primeiros cuidados, né? E os outros. Então a gente vê muito em reunião de escola, só tem mãe.
tem mãe. Né? Então, lá na clínica mesmo, a maioria do trabalho que a gente faz, as mães é que vão. E quando a gente pede para o pai vir, né, é uma dificuldade bem séria. Então, é importante. Quer falar? Eu queria colocar aqui, porque isso é uma coisa que é interessante. Ela até colocou aqui na quinta linha, eu ia pedir para ela expandir, a quinta linha de baixo para cima na fatologia. Né? É exatamente o equilíbrio entre os direitos e deveres dos pais, né, e a promoção de condições no entorno familiar, permitindo o desenvolvimento do equilíbrio da inteligência emocional, no caso dos filhos. Né? Então, o que eu vejo isso que ela está falando, tem a ver também com essa banalização que está sendo discutida aqui. Eu me lembro que ela trabalhava, e quando foi para ela, ficou grávida do Augusto, que nós casamos e tal, nós entramos num acordo. E isso, até certo ponto, na sociedade moderna, isso é até estimulado e exigido da figura paterna, né, do provimento e tal. E com o feminismo, com o desenvolvimento do feminismo de 60 e tantos para cá, e a inclusão da mulher no mercado de trabalho, esse desenvolvimento, essa progressão, né, da mulher de uma maneira que ela era só mãe, e ela passou a ter assim, um status mais que igualitário com relação ao homem no mercado de trabalho e tudo mais, a maternidade foi sendo relegada a um segundo plano, mas ao mesmo tempo muito cobrada ainda da sociedade. Mas o pai ficou num papel ainda de provedor. Então a sociedade, ela exige muito isso do homem. Né? Só que as duas coisas, a maternagem e a constituição da família e essas condições, essas promoções das condições do entorno familiar, para que haja o desenvolvimento equilibrado emocional da criança, elas são tanto quanto incompatíveis nesse ritmo moderno que nós vivemos hoje. Então a mulher, ela quer trabalhar fora, ela quer ganhar a mesma coisa que o homem, ela quer fazer doutorado, quer estudar, quer isso, quer aquilo, e ela quer ser mãe ao mesmo tempo. Só que ela vai ser mãe, mas ela não vai praticar a maternagem em alto nível. Né? Então nós entramos num acordo. Assim, eu estava começando a minha carreira profissional, eu disse, olha, eu venho de uma família que ela era patriarcal. Eu digo, olha, você tem que cuidar, nós vamos ter que cuidar dos nossos filhos, porque eu não quero babar cuidando deles. Né? Lembra que nós tivemos essa conversa? Eu disse, eu vou me virar, mas assim, nós temos que dar o melhor para os nossos filhos. E o melhor, até eles terem condição de ter algum entendimento, a gente ter pelo menos você orientando dentro de casa e tal. Alguém tem que sair para ganhar dinheiro e alguém tem que cuidar, fazer a maternagem. Quem estava tendo neném era ela. Né? Isso pode ter sido até uma atitude machista a princípio, mas a minha ideia não foi essa, de me eximir foi exatamente de dar as condições para criar um entorno familiar que estivesse em suporte, porque uma coisa que eu sempre questionei foi 2 meses de idade o neném vai para a creche. Isso eu acho péssimo isso daí. Então as feministas que defendem isso, me desculpem, mas eu acho que isso vem exatamente de encontro a essa maternagem, né? Então a gente sempre procurou realmente criar essas condições, né? E eu acho que isso é dever do pai nesse contexto. Então agora, por exemplo, que já, não de agora, mas de um tempo para cá, em que já há condição, eles já têm mais maturidade, já conseguem se gerir sozinhos, já andam sozinhos, já vão para a escola. Então ela pode se liberar mais então ela me deu um apoio num sentido e a gente está tendo que ter a retribuição agora. Mas isso gerou também 2 crianças que eu acredito têm muito mais autonomia, sabem se expressar, todas aquelas condições que ela colocou aqui agora, né, como fruto dessa maternagem mais segura, desse apego seguro que ela desenvolveu com as crianças. Eu gostaria de fazer um contraponto, que é o caso do nosso voluntariado conscienciológico e educação. Eu vejo assim, eu comecei há 27 anos a trabalhar com a conscienciologia, praticamente 30 anos. Da mesma forma, quer dizer, desde o início era o mesmo tempo que eu dedicava e da mesma maneira. É um enfoque desse trabalho. E isso é um prejuízo no sentido maternal até certo ponto, porque você vai ser ausente vamos dizer, não é por causa só do seu trabalho, é pior. É por causa de um trabalho onde você nem ganha dinheiro. E isso é muito mal visto, não só pelo filho, como pela família. Então, o inimigo público número 1 vira a conscienciologia, para aquele filho pré-adolescente, adolescente, até ele chegar no que ele está agora. Né? Eu atravessei os últimos praticamente 30 anos dentro desse contexto, é um outro depoimento.
Então, além de ser um trabalho que deixava ausência, ainda era um trabalho não remunerado. E a família, então, cobra junto com o filho, como é que você vai se ausentar, fazendo itinerância, trabalhando. E eu te digo que também vale a pena o investimento, para que mães que estão vivendo essa situação não tomem isso como um problema. Por quê? Demora, não vou te falar que é um investimento de médio para longo prazo. Mas por que ele vale a pena? Porque você vai dar para aquele filho uma mãe melhor do que quando começou. E de maneira muito mais evidente, porque os valores que você usou, os princípios intermissivos e tudo mais, eles têm um peso tal na vida daquele jovem, daquela criança e depois do adulto, que vai ficar uma marca indelével. Eu estava olhando a Jussara fazer o comentário dela, que valia a pena, que tinha essa condição. Eu gostaria de dar esse depoimento. Essa semana eu ouvi assim: mãe, se não fosse aquelas suas sábias palavras naquela época, eu não teria feito daquela forma. Ganhou. Já não precisa. Não precisa mais ter Dia das Mães, não precisa ter nada disso. Você tem, então, o retorno é um outro tipo de retorno, porque aí passa a compreender os motivos pelos quais aquele investimento. Outra coisa, a vida da mãe é só aquela que ela está tendo naquela hora. O timing do filho é diferente do timing da mãe, então, ou do pai. Ele tem mais pressa, ele está amadurecendo, ele está envelhecendo. Então, ele precisa cumprir com certos processos das PROECs, que o filho tem toda a vida para resolver, até para mudar de opinião a seu próprio respeito. Então, eu vejo que também tem esse aspecto, e as nossas mães, na Conscienciologia, pais, passam por esse processo que ele é crítico. Eu acho que eu fiquei mais ou menos doutora nesse sentido. Eu fiz especialização, doutorado, pós-doutorado. Alguma coisa tem para oferecer, porque você vê o início do processo, como é tumultuado, quantos conflitos, e depois, ao longo do tempo, como isso vai limpando e como você faz um adulto mais forte, mais preparado. Então, também é um investimento que vale a pena. Porque, sem dúvida, né, essa questão da abordagem do voluntariado na Conscienciologia é um contraponto e tanto, porque o que a gente vê, como ele próprio colocou, e assim, na minha experiência, não como mãe, que eu não sou mãe, mas enfim, na SOCIM, que eu trabalhei muitos anos no meio de empresas, enfim, aonde hoje em dia tem toda essa corrida profissional das mulheres, né, conforme você colocou, competitividade, ambiente ultra hostil, enfim. E a gente vê justamente essa questão da maternidade colocada em segundo ou terceiro, enfim. E eu também questiono, eu acho que é uma coisa para as mulheres realmente pensarem, porque, claro, a pessoa, a Consim mãe, num ambiente hostil empresarial, fica muito mais difícil ela atender dentro de um conceito, por exemplo, do que você coloca de responsividade, né? É possível, mas a gente sabe que fica mais difícil, exige muito mais maturidade, né? Não sei o que você pensa. A Mala falou da questão da família, né? Que está dentro, que está dentro da Conscienciologia. Eu vejo assim, o nosso ponto forte enquanto família foi estarmos todos assim, estudando, né, as ideias de ponta da Conscienciologia, e um pode dar apoio ao outro em relação a isso, né? Então, eu vejo que todo o nosso trabalho no voluntariado, né, nas nossas conquistas pessoais, né, porque o voluntariado vai te cada vez colocando, né, para você superar em algum ponto, em algumas coisas. E isso vale muito de apoio no trabalho que a gente tem para fazer dentro da nossa linha da PROEX, do mini, uma mini peça. Então, isso vai ampliando cada vez mais, né, a gente entender o processo um do outro. Agora, professora Cirlei, o que a senhora acha do dito popular, ser mãe é padecer no céu? É padecer no paraíso, na Vila Yolanda, não sei, em todos os locais, né? Também vem a questão do mito da maternidade, né? Dessa coisa toda que do amor materno, né? Da cobrança. É mãe, tem que casar, casou, tem que ter filhos. Né? Vem todo esse processo aí da cobrança, né? E aí vem o filho, aí vem toda aquela questão, o que eu faço agora? Né? E cada vez mais a gente está percebendo que está ressomando, né, com os réus
A gente não sabe o filho que está recebendo, então tem uma responsabilidade muito maior na reeducação dessa consciência. Então, a falta de habilidade pode ser que realmente a pessoa vá padecer no paraíso, no céu, em todos os locais que ela tiver, né? Agora, na fatologia, página 6, sexta linha, pode listar itens para nos orientar sobre a capacidade de mostrar-se sensível aos sinais e gestos do recém-nascido? Bom, tem vários sinais que o recém-nascido vai dando, né? Desde os primeiros ali, que ele, né, às vezes um gesto, um sorriso ou um choro. Isso aí é um sinal, né? Que alguma coisa está acontecendo. A forma como você responde a esses sinais é que vai começar a trazer segurança. Puxa, eu posso contar então com essa figura que eu estou me apegando. Né? Então, esses padrões de segurança, de comportamento que vai sendo gerado a partir dessa resposta que a mãe dá ao filho, né? São vários. Na argumentologia, tem alguns pontos aí que desde criança já vai apresentando. Por exemplo, abertismo, né? Não demonstra ansiedade frente a estranhos. A partir dessa segurança que ele sente ali do vínculo afetivo com a mãe, ele não demonstra tanta estranheza a outras pessoas, né? Autenticidade, expressa opiniões e desejos, porque é estimulado para isso também, né? A autonomia, utiliza um autodiscernimento nas próprias escolhas, e isso vai sendo respeitado ali pela mãe, pela família, né, e incentivado também a confiança, confiam na mãe, figura de apego, contando com a mesma quando necessário. Então, esse vínculo vai sendo sempre reforçado. E a convivialidade, convivem de maneira sadia com passageiros evolutivos. O equilíbrio, tem menor probabilidade de exprimir raiva quando contrariados. A liberdade, manifesta um livre pensar, sem limites ou cerceamentos. Neossinapses, exploram os ambientes e as possibilidades de aprendizagem. Referência, usa a figura materna como base segura. Respeito, em geral, atende aos pedidos e sugestões da mãe. Então, há todo um processo de equilíbrio, de segurança na educação que ele vai recebendo desde o começo. E isso vai permeando, né, por toda a vida, todos os relacionamentos, em todas as questões afetivas, profissionais desse indivíduo. Já que você leu isso aqui, você percebe um crescendo desses aspectos? Como é que ocorre isso? Aqui até eu coloquei, na verdade, em ordem alfabética, né? Mas eu vejo que começa, principalmente pela sensibilidade da mãe, né, de ver de como é que ela está lidando ali com essas questões que a própria criança vai manifestando. Então, ele apresenta essa habilidade, de que forma eu posso explorar melhor aquela habilidade. E incentivar essa habilidade também, para que ele tenha mais autonomia, mais autoconfiança, né? E isso aí vai cada vez mesmo repercutindo na vida dele. E também repercute muito na relação mãe e filho. Né? É muito mais que uma coisa de autoridade, mas de companheirismo, de liberdade, né, de expressão. Hoje, muitas das minhas dúvidas e questões eu debato com o Antônio Augusto, com o Antônio Pedro, né, a gente troca muita, né, de igual para igual. Eu vejo que eles, né, a gente deu abertismo para o diálogo e para o desenvolvimento da própria criticidade deles. Então, isso só agrega, né, no grupo. Agora, na estrangeirismologia, página 6, ele pergunta: por que muitos pais atuais necessitam demais da Supernanny? É porque Supernanny, e é muito bom. O programa da Supernanny é muito bom, né? Mas a Supernanny, a babá também, né? Deixa cada vez mais ali. Os pais não sabem o que fazer com as crianças, né? Então, exatamente aquela falta de habilidade de lidar com o processo da agressividade, da falta de educação que eles não estão conseguindo colocar ali naquele ambiente, né?
pedem socorro, vão para o programa de televisão, ou pedem uma personal babá ali, e aí onde é que a gente está errando, né? E a gente debateu, a gente fez um grupo de pais, e que vieram assim, com todas essas questões mesmo, de agressividade, de falta de aprendizado, né, várias questões que estavam vivenciando dentro de casa. E aí nós desenvolvemos alguns itens, né, e também tem um livro que fala, e a gente adaptou para o apoio, o nome dele é suporte, mas como é que eu posso ajudar meu filho? Então tem algumas questões que eles nem estão pensando, né, e que começam a inserir ali no ambiente doméstico. Por exemplo, um simples fato de você organizar a agenda do filho, né, e a agenda da família também. Então, se o pai reclama que o filho não ajuda em nada em casa, então vamos organizar essa agenda do filho para ver no que ele pode, então, se inserir nas tarefas domésticas, dar essa responsabilidade. E às vezes o pai, só de colocar aquilo no papel, e a agenda da própria família, e estabelecer as regras. Não, esse horário eu sei que você vai estar fazendo um curso, está tudo certo, mas esse horário que você está livre, o que você está fazendo e o que você pode ajudar aqui nas tarefas domésticas. E eles começam a estabelecer isso, e acordo. E o que ele pode também fazer para o filho ter sucesso, né? De que forma que ele pode apoiar? E ele já está tão estressado com aquele comportamento do filho e não percebe nas coisas, assim, pequenas coisas que ele pode fazer de positivo. E não valoriza isso, porque só enxerga, né, o mau comportamento e não tira a criança daquele comportamento. Quanto mais ele fala, você está fazendo isso, você está sendo mal comportado, mais ele vai ser, porque você está reforçando aquele comportamento. E aí eles veem, como é que eu faço para extinguir, como é que eu, né? E a gente começa com isso. Então, valoriza as pequenas coisas, começa a elogiar mais o teu filho, nos pequenos gestos. E depois, começa a você mesmo ter alguns gestos que o seu filho vai gostar. Um abraço, um carinho, um sorriso, um toque. Né? Tire um tempo do seu tempo para brincar com ele. Fazer uma brincadeira, uma coisa que vocês nunca fazem. E que isso comece a virar uma rotina. Então, alguns detalhes assim que eles começam a incorporar, né? E vão criando mais essa atmosfera de cuidado, de carinho ali dentro da educação que eles querem dar para os filhos. Se eu entendi, quando você conheceu a Conscienciologia, eles já eram... os dois já eram nascidos e tudo. E como foi essa... Se houve, eu imagino que tenha havido uma transição, uma recolocação sua, uma nova postura, conhecendo Como é que foi isso? Bem interessante, porque principalmente o Antônio Augusto participou muito disso. Nós fizemos o primeiro CIP juntos, ele tinha 10 anos, e logo em seguida nós fizemos o curso de imersão lá em Saquarema, o ECP1, os dois juntos também. E logo em seguida, o ECP2 fizemos um atrás do outro, isso em 2008, em abril de 2008. Logo em seguida nós, então, estávamos de mudança para Foz. Então esse fluxo a gente está seguindo até hoje, né? Porque a gente entrou em todo um processo de mudança, de voluntariado, né? De docência, e então a gente foi assim bem tsunami, que até foi falado hoje, né? Interessante. Bem interessante. Oi. Sim. Na página 7, em Graciologia, você coloca a interação holobiografia da consciência mãe com a holobiografia da consciência filha. Filho ou filha, né? Você pode comentar? A partir, então, que ela consegue entender todo esse processo, né, de multidimensionalidade, serialidade, também o processo da cosmoética, começa a afinar, né, mais e perceber o quanto que essa holobiografia pessoal está ligada àquele filho, né, e entende toda a questão do grupo karma, ou também que eu coloquei aqui, o assistente, assistido, o autorrevezamento, né, e todas essas questões assim que a gente vem estudando e ampliando. E pode, então, fazer essa referência, né, da sua holobiografia com a holobiografia, né, do filho e ver o que bate, o que está alinhado, né, em relação a todo esse processo da evolução. Né.
Oi, Silei. Na página 9, você faz uma lista, né, de 10 itens. Eu queria que você comentasse especificamente, achou aí? O 7, liberdade. E se você tem alguma técnica aí para ajudar os pais, como que vocês ajudaram a fomentar isso, que é muito importante, né? Deixa eu só achar aqui. Na página 9, na sua taxologia, o 7. Ainda mais que tem tudo a ver agora com o momento atual, que estão indo para a rua, os jovens. Então, vocês fizeram alguma coisa, tem alguma técnica, alguma dica? Bom, essa liberdade, na verdade, eu vejo que ela é conquistada, né? Ela é incentivada e conquistada a partir, principalmente, da confiança, né, que o pai, né, tem no filho e vice-versa. Relacionando todo com esse processo de mudança, né, e de reivindicações que os jovens estão, né, na rua, a gente percebe assim, que tem alguns discursos que a gente vê que é bem fundamentado, que ele realmente está antenado e querendo mudança, e está, né, promovendo essa mudança. A gente observa que outros jovens estão indo na mesma... estão na onda, né? Estão indo na linha, mas estão na onda, né? E outros que vão realmente para barbarizar, chamar atenção, né? E eu vejo que a questão da liberdade, ela é construída, né? Tem todo um processo ali da educação, né? De você sentir, de fomentar a autonomia né? Daquele indivíduo que está com você, para que ele realmente veja o que ele está reivindicando, né? O processo mais crítico que ele está buscando né, e racionalizando sobre aquilo que ele está. Antônio Augusto quer falar alguma coisa? Porque ele também, eu vejo assim, que ele também, algumas coisas, ele é bem crítico, né, e também bem sério em relação a movimentos, né, e até assim mesmo na escola, ele sempre foi o que epicentrou algumas coisas, sabe, de movimento, de mudança. Ano passado mesmo eles foram de liderança, eles foram para a praça falar sobre educação, aí o prefeito chamou, convocou eles, aí o prefeito quis saber, o que vocês sabem de educação, que livro vocês estão lendo? Então ele não estava lidando com bobinhos, não. E os meninos sabiam o que estavam falando, protestando, reivindicando. Tudo certo. Eu queria só dar uma contribuição com relação a isso. Essa questão da construção, eu acho que é uma liberdade vigiada, né? Mas vigiada em que sentido? No sentido em que a gente que tem mais experiência, entre aspas, intrafísico, de tempo vivido, e que a gente consegue ter uma visão mais a longo prazo ou mais ampla do processo, por exemplo, com relação, por exemplo, a essas passeatas, né? Ele tem toda a liberdade se ele quiser ir para a passeata e tal. Só que a gente estimula ele ver a crítica do que ele vai fazer lá, né? E pensamento crítico, né? Para ele saber o que ele está fazendo lá e se aquilo realmente vai ter uma contribuição. Se o fato dele estar lá vai contribuir realmente para alguma coisa, ou se aquilo ali vai ser mais uma exposição que ele vai estar se colocando, né? Dentro de um contexto em que, de repente, ele poderia atuar num nível um pouco mais elevado, né? É diferente. Um exemplo desse final de semana passado. Ia ter o ECP1, o mais novo lá, o Pedro, demonstrou interesse de fazer o ECP1. Ele não chegou, né? Tá ali ele. Né? E aí iam mais outros colegas, colega lá da turma dele, o Caio e tal, alguns colegas do colégio, e ele estava animado, até porque iriam os colegas do colégio, ele está na fase realmente da socialização ali, de formar grupo e tal. E aí, de última hora, o Caio parece que não ia, que é o colega, filho da Jaqueline, que é o colega que ele tem mais contato e tal. E aquilo deu uma desestimulada nele, né? Eu deixei ele com a liberdade dele querer ir ou não. A gente não vai impor como nunca impôs. Mas cheguei e conversei com ele sabe disso, eu cheguei uma conversa na coisa e disse, olha, o ECP1 é isso, aquilo outro, o curso se propõe a você fazer uma reciclagem, como se fosse um processo de dessoma, que você sai domingo lá com novas diretrizes para a sua ProEx e tal, então você vai acessar seu curso tempo civil, expliquei para ele. E ele voluntariamente refletiu sobre aquilo ali e decidiu ir mesmo sem um colega. E interessante é que até os colegas depois foram lá, deu tudo certo, acabou indo todo mundo, né? Mas eu acho que isso é que é o principal da geração dessa liberdade, você fazer eles pensarem. Ele tem toda a liberdade de passar as horas que ele quiser no computador, mas eu já falei para ele que isso aí é uma coisa que ele vai ter que ele dosar, entendeu? Porque chega um momento em que aquilo não é mais a dispersão,
Então ele está vendo nas notas dele que de repente as notas estão começando a não ficar tão boas quanto ele poderia, porque ele tem maior capacidade disso, né? Mas eu não vou lá desligar o computador dele. Entendeu? E porque a idade, você vai adequando de acordo com a... Né? Mais novo, eu até faria e fiz. Em alguns momentos, não, você não vai. Aí, então, é o pai e a mãe que tem que gerar essa liberdade, né? Mas com o desenvolvimento, isso aí fica uma coisa que você vai começando a negociar e o filho vai demonstrando a capacidade. E nenhum dos dois, até hoje, nunca teve nenhum problema mais sério, porque eles estão em desenvolvimento, eles desenvolveram já o pensamento crítico e a liberdade eles vão conquistando com relação, quanto mais eles pensarem. Shirley. Oi, aqui, ó. Eu tenho uma casuística que vem bem a cair bem sobre esse tema, que é uma família brasileira que foi morar nos Estados Unidos há alguns anos, vão fazer toda a mudança e estão vindo de volta porque eles não estão conseguindo controlar, digamos assim, os filhos lá, né, pelo sistema, pelo entorno, né, que a gente sabe, os americanos. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa situação da formação da responsividade, se ela é intraconsciencial ou as influências que a mãe sofre do meio ou da cultura, né, em relação a mudar, porque eles estão lá, estão se achando incapazes agora de manter a educação. Então vão voltar para o Brasil, porque aqui eles acham que é mais fácil, né? Então, assim, a questão da cultura, ou das famílias amigas, às vezes, que influenciam. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? O importante, eu vejo assim, que esses pais, eles realmente têm que buscar uma ajuda, né? Ou seja, com amigos, ou seja, com um profissional, se isso foge, né, das mãos dele, do controle deles. Mas o que a gente observa é que alguns pais, eles acabam repetindo aquilo que, na verdade, eles não tiveram. Ou que se tiver um ambiente muito repressor, né, uma educação autoritária, eles acabam repetindo essa agressividade com os filhos. Ou também eu vejo assim, se tiver um ambiente tão repressor, eu já ouvi isso, né, de alguns pais. Eu não quero tratar os meus filhos como eu fui tratado, né? Então passou daquela coisa assim de muita repressão para zero repressão, né? O meio termo, a inserção do limite, né? Ou a questão de dizer não, né? Que é uma arte dizer não, né? Acaba sendo incorporado por esses novos pais, assim como, não, eu quero dar liberdade para o filho, né, e não ser tratado como eu fui tratado. E aí vem um processo assim desses novos pais não terem uma identidade de pai, né, e não saber como impor os limites aos filhos. E aí acaba fugindo, né, fugindo do controle mesmo, né. A minha geração é mais ou menos essa assim. Meus pais, ou pessoas assim da idade dele, criaram os filhos com muita repressão, porque não tinha questão de... Não sabiam educar, então não pode fazer, era a maneira que eles conheciam, né? A minha geração já veio assim, eu não quero passar para minhas filhas a maneira, né? Então ficou assim, meio perdida. Né? Então assim, era o não, mas o não daqui a pouco já passava para o sim, e assim a gente foi aprendendo, né? Agora eu já noto, na geração da minha filha, ela sabe educar muito mais filho do que eu soube. E eu digo, olha, qual é o exemplo que ela teve, né? Eu dizendo não e às vezes sim, às vezes, sabe, assim, meio... Ela sabe dizer, eu não, e ela argumenta aquilo e eu estou aprendendo muito com ela nesse sentido, como que ela sabe fazer isso? Já é mais segura, né? Vai dizer não, sabe o porquê que diz o não, e manter. Tem o curso, mas também tem a tua própria aprendizagem, porque a avó, ela é diferente em lidar com o neto, né? E tem um pouco, sim, do que você passou para ela, né? Acaba tendo, sim, que ela incorporou, e tem todo um processo também de distância, ela fica muito mais, né, preocupada com ele, né? Mas a questão dos pais, a criança fica perdida a hora que o pai não sabe, né? Ou se diz não, depois
desmente, ou um fala uma coisa, o outro vem e desmente também. Então ela acaba entendendo que, nossa, aqui eu tenho um processo de barganha, aqui eu quero lucrar com isso. Porque já que, né, eles não se decidem, então, e aí ela vai, acaba, né, crescendo nesse ambiente assim, sem disciplina. Né? Agora tem uma... Quer perguntar? Pergunta você. Só aproveitando aí, quando ali na página 9, quando você cita o item 10, me chamou a atenção ali quando fala em respeito, né? Unindo com a liberdade que acabou de comentar e com o que a colega também acabou de falar. Então, eu não entendi direito esse atender o pedido e sugestões da mãe, se é sentido profissional, todos os sentidos, porque a gente vê muitos casos de filhos muito mais maduros, né? Hoje a gente sabe, de repente, com um curso intermissivo super, hiper avançado, e às vezes a figura da mãe quer aquele apego, o filho próximo dela. Então, não sei, eu só queria que você clareasse como é que você pensou quando você colocou esse item aí de respeito. Aqui eu estou falando a questão da segurança, né? É quando a mãe impõe essa atmosfera de segurança na educação, nas respostas que ela dá ali ao filho. Então, essa questão de atender os pedidos da mãe vem na questão de respeitar a mãe. Né? É uma questão de confiança e tudo, mas também de não passar por cima da mãe, né? Da autoridade que a mãe se impõe, não com autoritarismo, mas o respeito que ele vai ter à mãe, que ele vai ter à avó, que vai ter às pessoas que são, né, superior a eles, vamos dizer assim, porque, né, nem sempre dá para você lidar de igual para igual com o outro. Então tem as questões da subordinação. Então vem nesse sentido de respeitar mesmo o próximo, né, mas também de se autorrespeitar. Tudo bem? Agora, a verbetógrafa, qual a sua opinião sobre o uso da consciencioterapia como forma de tratar lacunas de personalidade do adolescente? Sim, é fundamental, né? Principalmente é um processo, a adolescência, vem todo questionamento, vem o porão, né? É uma fase de transição entre a infância e o adulto. De repente ele é adulto, né? Quase adulto, tem todas as responsabilidades que a adulticidade vai trazendo e não sabe lidar com isso. E a gente observa assim, que de uma hora para outra, a criança deixa de ser criança, né? Tem todo aquele cuidado de criança né? E é tratada como criança e logo é cobrada como as responsabilidades que a adolescência e a vida adulta trazem. E aí não sabe o que fazer, fica muito perdido. E tem as questões da escolha da profissão. Então, a consciencioterapia vem ajudar e muito, né, esse processo para que ela se consiga autogerir nesse processo e faça a autoconsciencioterapia, né, da melhor forma possível aí nesse processo de transição. Deixa eu só comentar esse ponto aqui. Ela falou, eu acho que tem todo esse valor também da consciencioterapia, mas também, como vocês estavam falando antes, da questão da liberdade. Que tem, por exemplo, muitos pais, que já nascem já com filho na conscienciologia e querem impor aquele negócio para ele, porque acham que tem uma intenção boa de você, eu tenho esse conhecimento, o filho, às vezes, eles tentam forçar a barra do filho, gera um trauma na criança, no adolescente. Então, mesmo quando você tem aquela pessoa que, mesmo a pessoa sendo intermissivista, ela tem já uma rejeição às ideias da conscienciologia justamente porque os pais tentam forçar não respeitam a liberdade da pessoa. Então isso eu acho que é um ponto muito importante antes de você ver, de você tratar essas ideias com as pessoas, porque de certa forma são ideias que isolam a pessoa, o adolescente, como um do resto das pessoas. Claro. Então você tem que tratar isso com muito cuidado. Interessante essa colocação. E tem aqui uma pergunta que não acho que tem sobre o que você falou, não é exatamente essa dicotomia, né? Nem preto nem branco. Mas enfim, tem uma pergunta que dialoga com essa questão colocada, que a teletertuliana pergunta assim: o que a senhora acha dessa responsividade materna diante do filho intermissivista e diante do filho congel? A senhora parece ser mãe de intermissivista.
Como poderia ajudar a assistir mães de congéus? Bom, eu tenho procurado até nessa nova profissão que eu estou concluindo, né, partir exatamente para nessa linha de trabalho mesmo, porque o que a gente tem procurado atender, né, com as crianças é exatamente isso, essa organização das habilidades, né, que faltam no pai em conduzir aquele comportamento. E a gente vê que são comportamentos bem complicados mesmo, de agressividade, sabe? E às vezes até assim, já de coisas assim bem pesadas que a criança traz. Tem algumas crianças que a gente não consegue perceber nenhuma energia nela, sabe? E aí está ali dentro daquela família que quer acertar com aquela criança, mas não sabe por onde. Então, eu tenho procurado trabalhar, sabe, a partir da minha experiência, né, e de algumas ideias. Claro que a gente não pode, né, impor nenhum tipo de ideia, mas reforçar esse tipo de habilidade para ver melhor forma possível, né, se consiga reeducar aquela consciência, né, porque ela, afinal, não está ali também por um acaso, né, tem toda uma ligação grupocármica com aquele grupo, né, então... Eu gostaria de complementar, nesse caso, essa situação, os pais que têm acesso à conscienciologia com filhos, com os réus, o que é muito mais comum, não é a exceção, né? A exceção é o contrário, eles procurarem a consciencioterapia. É o pai e a mãe que precisam de consciencioterapia. Então, nesse aspecto, eles vão se melhorar para conseguirem dar o exemplo melhor, que somente pelo exemplo se reeduca com os réus. Então, para que o exemplo melhore e a pessoa tenha autoridade moral conquistada perante essa consciência, que é o mesmo trabalho que nós vamos fazer na pré-intermissiologia. Quando dessomarmos, nós vamos justamente trabalhar com este padrão. Então, os pais que estão hoje recebendo filhos com os réus, ou da baratrosfera, ou que seja, eles estão na frente nesse sentido, se eles tiverem condição de entender essas ideias, porque eles já vão treinar em casa o trabalho que vai ser o nosso cotidiano no processo extrafísico. Então, quem está tendo uma família barra pesada, quem está educando gente difícil, mesmo às vezes irmãos, os próprios pais, tem filhos que vieram para acabar de criar os pais, e vice-versa. Então, tem as duas condições. A gente pensar nisso como uma excelente oportunidade de interlocução, que vai ser através do autoexemplo e da interlocução que nós vamos conseguir fazer a domesticação mútua e ter autoridade moral depois extrafísica, quando deixarmos essa vida, para podermos enfrentar as outras milhares de cons-réus que nos esperam, que ainda nem renasceram às vezes. Então, a gente pode ter um grande aproveitamento, dando esse exemplo. Consciencioterapia, com Sincobaia, fazer o seu CPC, o seu Código Pessoal de Cosmoética, e mostrar ao filho no dia a dia que isso para você é uma prioridade. Ninguém resiste a um bom exemplo. Isso aí pode ser acachapante e pode ser a maior reeducação que aquela consciência pode receber. Oi. Aqui em cima, no ar. Peraí, só um minutinho. Então, eu não sei se você já refletiu, já observou, a respeito de casos de... Não? Obrigado, tá. Então, a respeito de casos... Agora já está, né? Então, a respeito de casos onde a gente observa os filhos com maturidade consciencial e as mães mais imaturas. E aí elas acabam gerando um certo apego ao filho e influenciando de forma que o filho não consiga ter autonomia para se encaminhar na vida, inclusive para encaminhar em termos de proexis, porque o filho tem a maturidade consciencial, mas não desenvolveu aquela estrutura emocional. Então, não sei se você tem algo a dizer a respeito. Eu conheço algumas pessoas assim, porque acaba sugando e exigindo demais do filho, né, aquilo que ela poderia estar poupando ele. Né? Aí tem a autocobrança, eu cuidei de você, você tem que cuidar de mim agora, né? Tem essa influência, assim, né? A mãe que é super protetora e não quer ver que o seu filho saia de casa, né? Não dá autonomia. Então, com o tempo, ela vai puxando para ela, né?
essa coisa, eu cuidei, então agora você me cuida, né? Cuida de mim. Né? E isso é bem complicado, né? Para dar o corte, para dar o basta, né? Porque, de certa forma, foi influenciado por ela, né? Essa ligação. Né? E é bem complicado mesmo, mas eu vejo assim, a hora que ele sabe o que quer, né? E com certeza vai ter o apoio dela, mesmo ela não aceitando, né? É uma questão de se impor e de saber que aquilo, né? Mostrar para a mãe que aquilo que ele está fazendo é de ponta, é evolutivo, e ele também ter essa tranquilidade de que vai estar assistindo a mãe da melhor forma possível, né? Bancando aquilo que ele realmente tem para fazer. Quer perguntar? Aqui na página 7, na 7ª linha de cima para baixo, na parapatologia, na 2ª linha da parapatologia, seria o paravínculo intermissivo? Qual que é a linha? 2ª linha, o paravínculo intermissivo. Ah, tá, em parapatologia. Tem o A, né? Aham. O paravínculo. Ah, tá, entendi, tá. Aham. Seria o paravínculo? O paravínculo intermissivo. Ok, obrigada. Cirlei, vamos lá. Na filiologia, página 7, como a conscienciologia vê a maternofilia? E você pode falar sobre a maternofobia? Maternofilia. Bom, alguém tem uma ideia como a conscienciologia vê a maternofilia? Não sei, assim, em geral, né? Assim, ninguém aqui está fazendo ódio à maternagem, à maternidade, né? Assim, em geral, né? Colocado pelo professor Valdo, já escrito, é que a condição do intermissivista, em geral, o intermissivista tem uma proexis, em geral, prevendo outro tipo de GESCOM que não, outro tipo de maternidade, de gestação que não a humana, tá certo? É a maternagem que é a gestação racional, consciencial, né? que a gente chama de GESCOM, né? Não é filia nem fobia, é o posicionamento em geral da conscienciologia, porque a gente entende que a pessoa que já foi levada, né, encaminhada para um curso intermissivo, ela estaria numa situação já de ter superado aí a condição mais comum de necessitar desse tipo de convivialidade enquanto mãe, enfim. Agora, gente, isso não é uma regra, né? Não. Claro que tem casos e casos, né? O próprio professor Valdo, ele já na adultidade, ele casou, teve um filho para fazer uma assistência, né? O que eu acho que é o mais sério da conscienciologia é essa condição da interassistencialidade em primeiro lugar. Qual é a melhor maneira e a condição mais madura de você assistir mais pessoas na melhor condição possível, que não necessariamente a maternidade. Então, assim, em tese, né, essa questão da filia ou da fobia, ninguém tem fobia à maternidade, mas também ninguém tem um apego à maternidade, tá certo, professora Cirlei? Agora, é lógico, a pessoa, no caso de vocês, né, eu não tenho, assim, acho que ninguém teria essa competência para ver o que seria melhor, cada um que tem que ver. Mas, por exemplo, já estava estabelecida a situação, né, a família constituída e tal. Onde que entra o papel da conscienciologia nessa condição, né? De estruturar e de fazer ajudar nessa harmonização melhor possível de felicidade familiar, vamos dizer assim, de evolução. E aí tem uma preocupação que nessa condição a pessoa fala, caramba, não vai ter mais mãe para ter filhos para parir, né? Quem vai gerar os intermissivistas, afinal, né? Se for nessa linha, nessa né? Mas mas vendo a tertúlia da professora Lani, né, que é maternagem Lani racional, Galdino, foi comentado sobre isso, e é uma questão de matemática e lógica,
Porque quanto mais a consciência evoluir, né, estar preocupada com né, questões muito maiores que gerar filhos, né, mas ela vai ter uma mãe que queira, né, estar nessa condição de trazê-la no processo evolutivo. Exatamente, claro. Né? Tem uma Exatamente. questão. Ser mãe de um serenão, né? Tem uma nada questão mal. aí, tem uma questão importante, né? Você até começou a abordar sobre a questão do seguinte: se a pessoa quer ser mãe, qual é a finalidade que ela quer ser mãe? Então, se dentro da conscienciologia, se a gente quiser fazer uma assistência, a gente torce para que o nosso filho que vai nascer seja uma Conzel, do jeito que ela estava falando. Quanto tempo essa Conzel vai consumir de você para você poder assisti-la naquilo que é adequado? Então a pessoa precisa estar nisso aí. Dentro da própria conscienciologia, a gente vê ali muitas pessoas querendo ter filho. Agora, você está preparado para ter um desafio assistencial desse nível? Você não tem como prever o que é que vai estar ali acontecendo. Claro, claro. A não ser que seu nível de parapsiquismo seja absurdo, que você seja ali, unha em carne, com orientador evolutivo no dia a dia. Ou tenha méritos para que a coisa seja programada de uma maneira tão matemática, o que não é assim. Então, como é uma loteria extrafísica nesse contexto, você vem pai e mãe daqueles com os quais precisa mais se organizar e tirar daquela condição em que se encontram. Eu vejo, então, que o fato da pessoa ser um inversor ou inversora dá a ela justamente esse tempo hábil dela considerar esse padrão, porque ela pode agora implementar o resto da vida sem função daquela consciência que renasceu, dependendo da necessidade daquela consciência. Vamos supor que a pessoa venha numa condição de limitação física ou até mental. Acabou. Então, veja bem, é um risco que a consciência não pode correr. Nós não podemos correr como intermissivistas um risco dessa natureza, porque empregaria todo o seu resto de tempo para aquela consciência, seria uma dependência permanente, e ninguém está livre de ter essa dependência permanente, dependendo do que deixou para trás. Então eu vejo o risco é altíssimo. O fato de ser inversor e poder escolher te dá justamente essa margem de segurança para não entrar numa fria, literalmente, porque é uma fria e pode ser uma fria para o resto da vida. Você querer ter um filho para preencher um vazio afetivo que você tem, você não está pensando naquela pessoa que você vai assistir. Você está pensando na tua carência. E quantos estão preparados de fato para ser pais? Isso é que é mais complexo. Tem um outro viés, Ana, nisso aí também, que é o seguinte: você falou, quem está preparado para fazer assistência para uma Conzel? O inverso também pode ser uma coisa muito... você tem que pensar, você ter uma consciência mais antiga, com maior desenvolvimento, dentro de casa como teu filho, pode ser um problemão para você. Então isso eu penso nesse sentido, dizer, você vai ter que fazer alguma coisa com aquilo ali. E às vezes ter uma Conzel, não, ela é Conzel, mas e ter alguém mais, né, do que você? Os dois são problema, né? O professor Val estava falando hoje sobre ele ser problema para a gente. Né? Então você pode ter um filho que seja problema para você, não para ele. Né? Então isso é uma coisa mais séria. Eu seja problema, de repente. Exatamente. A maior parte da gente não tem organização suficiente para dar conta da própria vida. Se enrola com a própria agenda. Acrescentar mais um é uma responsabilidade e tanto. Agora, inclusive, tem uma pergunta aqui, prosseguindo, né? Ela pergunta: professora Cirlei, na sua opinião, a maternidade pode ser uma parte importante da proexis de alguém? O que você acha? Sim, dentro dessa, né, todo esse debate aí, com certeza, né? Eu penso que foi, assim, a maternidade já estava inserida na minha proexis, né, e o quanto que eu auferi, né, relacionada à maternidade. Hoje eu vejo assim que todas as questões do próprio voluntariado, né, e também da faculdade, muitos detalhes que, né, de organização doméstica vem influenciando, né, no meu trabalho. Eu trabalho com a equipe executiva do ECP1, então nós temos uma média de 20 equipes, né, no Brasil todo, que a gente tem esse contato. E o tanto que toda essa dinâmica de logística, de organização, né, eu pude trazer do meu processo de maternidade mesmo, sabe, da organização doméstica, sabe, de todos os detalhes assim que uma casa, um lar, né, necessitam da gente.
E hoje eu vejo que esse processo, ele está tendo um upgrade, né? Todo o processo da maternidade, né? Para uma maternidade muito mais racional, mais de gestações conscienciais, né? E pode ser que, então, numa próxima existência, eu saia dessa pós-graduação para um doutorado, né? Como o professor Valdo falou hoje. Né? Então, de repente... e ela continua aqui, ela faz uma pergunta também, seguindo, né? Qual o nível evolutivo de uma mãe que se dedica inteiramente aos filhos, à casa, à família, aos estudos infinitos, mas por força da sua condição não se dedica a nenhuma profissão? Eu não sei dizer assim o nível evolutivo da pessoa, né? Eu sei assim que ela está fazendo muita assistência, ela está saindo muito, né, do ego dela. E nível evolutivo não tem nada a ver com profissão, né? Não tem nada a ver com profissão, nenhuma, né? Óbvio. Pode ser, a consciencialidade da pessoa, né, tá... A gente não pode oferir isso, perguntar para ela. Professora, quando me tornei mãe, minha prioridade era ser a melhor mãe possível. Atividades culturais, criativas em lugar de televisões e jogos eletrônicos. Uma mãe franco-brasileira com as coisas boas que podemos tirar dos dois. Tá vendo? Ela está no caminho do meio, hein? Hoje recebo um retorno imenso do equilíbrio e serenidade dos nossos 2 filhos. Depois que conheci a Conscienciologia, a questão de não ter me dedicado a uma profissão virou um enorme autoassédio. Como você se sentia na mesma situação? Pode comentar? Sim, mesmo eu me dedicando, né, período integral aos meninos, né, eu sempre tinha um período que eu não estava com eles. Então, as minhas tarefas eu não deixei de fazer naquele período. Então, a época que nós moramos fora, saímos de Rondônia, fomos para São Paulo, eu sempre tinha algumas atividades minhas, né? Ou seja, de exercício físico ou uma pós-graduação que eu estava fazendo lá. Eu nunca deixei de fazer outros cursos, né, naquele período em que as crianças estavam, né, na escola. Então, assim, a gente vai se organizando com isso, né? A gente vai não deixando totalmente. Então, quando vem essa sensação, caramba, não fiz nada, pera lá, a gente não, né, tem tempo, tem sempre a época, tem que se organizar com isso. Não, daqui a um tempo, eu sei que o Antônio Augusto está saindo de casa, já vai, né, vai ter a vida dele. E então, cada vez mais a gente vai ter esse tempo maior, né, que era dedicado a eles, para a gente. E aí, o que eu vou fazer com isso? Então, tem que começar a se preparar assim, né? Então, no meu caso, estou acabando o curso de psicologia. Eu já vou ter um super compromisso aí ano que vem, né, de trabalho. Isso tudo, né, vai muito do planejamento da organização da pessoa, né? Como é que ela quer, aonde ela quer chegar, mesmo sendo mãe, tendo todo o trabalho, o tempo dedicado a isso, né? Certo. Agora, professora Cirlei, tenho 2 filhos, um de 12 e outro de 17 anos, e estou tendo muita dificuldade em lidar com eles nessa fase da vida deles. O mais velho é muito retraído, não expõe seus sentimentos, se relaciona pouco com amigos. Vive mais na internet, vídeo e videogame. Só ele? Puxa, todos, né? Já o mais novo é o oposto. Explosivo, impaciente, muito desorganizado. Poderia dar alguma orientação de como ajudá-los a melhorarem e superarem os seus gargalos? Tem que verificar bem o porquê que ele passa tanto tempo assim na internet, né? E às vezes esse processo porque eu vejo assim, tem alguns relacionamentos, né? Os novos relacionamentos estão sendo feitos pela internet. E isso vai reforçando a timidez, né? Ali daquele adolescente. Então, observar se isso está de uma forma que já está trazendo algum prejuízo para ele, ou no comportamento, né? Ou aumentando a ansiedade dele em algumas questões aí pessoais, ainda mais nessa época que é de vestibular, é de grandes decisões da vida. Então, se a mãe não está conseguindo ter essa organização do tempo dele, observar
o que ele está perdendo tempo ali no computador, né? O que ele realmente tanto faz ali no computador, ela tem que procurar alguma ajuda, porque às vezes é de fora que vai conseguir influenciar no comportamento, né? E o outro menino, ele é o oposto, né? Já é mais desorganizado e tudo, né? Ela coloca que ele é mais explosivo, impaciente, muito desorganizado. Bom, tem que ver assim o que ela pode fazer, porque 12 anos ainda está naquela fase, né? Ainda é pré-adolescente. Ver que tipo de habilidade ele tem, né? Até para incentivar, para motivar. Ou é línguas, é um judô, é uma natação, é uma atividade cultural. Eu vejo que isso ajuda bastante, tanto também para o mais velho, né? Isso ajuda bastante na socialização, né, e na organização. Geral, agora, né? Na questão da organização, eu vejo que se os pais sentarem, planejar a agenda, incluir algumas atividades que a criança não faz, inserir algumas atividades, né, isso é um bom caminho aí para tirar, né, o tempo que eles estão despendendo aí na internet, né, ou na desorganização. Você quer falar? Eu gostaria de saber, até assim dos dois, como é que vocês percebem, pai e mãe, a complementariedade dos papéis na responsabilidade e responsividade em relação aos filhos, inclusive considerando as novas configurações familiares que tem hoje em dia, muitas mães que vivem sozinhas, pais separados, novos casamentos, enfim, isso, entre homossexuais, enfim, as novas configurações familiares e a questão de como vocês percebem o papel de pai e mãe dentro da questão da educação dos filhos. Isso vem muito da sinergia, né, do casal. Então, o casal que está ali, né, tem que estar mais atento entre eles, de conduzir, né, o processo ali da criação dos filhos. E isso vai muito de o quanto que um respeita o outro no sentido de não desautorizar, né, de falar a mesma língua, tem algum assunto para debater, discutir, que faça de uma forma assim mais reservada possível, né? E também de envolver os filhos nas decisões maiores, né? Tá sempre assim explanando de uma forma assim mais clara possível o que está se passando, né? Nas decisões, nas coisas maiores que vai envolver e influenciar em todo, né? A família, né? No grupo. Certo. Dá tempo para um comentário ainda ou já está terminando? Dá tempo para mais um comentário? Pergunta, mas dá tempo. Eu só gostaria de fazer um comentário, né, que é aquela história, cada caso é um caso, né? O meu exemplo, 5 filhas, comecei faculdade e terminei com elas, né? Filho novo, desde início e final. Então, é uma experiência totalmente o oposto, né? Legal seria que a gente pudesse, obviamente, deixar da profissão e atender os filhos, como foi o caso citado, né? No meu caso, não tinha como fazer isso, eu tinha que fazer tudo junto. Então, a questão de que, eu acho que cada caso é um caso, é buscar ajuda, dar mais independência desde cedo para as meninas. E a ficha evolutiva hoje, que a mais velha tem 39 anos e a mais nova tem 28, e a do meio está na outra dimensão, a gente pôde ver que, né, consciências bem determinadas, provavelmente também um curso intermissivo, não foi exatamente o caso de Consréu, também como a gente levanta hoje, uma delas agora está na fila da adoção, então a gente já conversou muito chamando essa atenção, né, de que consciência pode estar vindo ali. Então, assim, ó, não adianta, né? Não tem regra pronta, tem o ideal e tem o possível, né? Então, no meu caso, foi tratado assim completamente o contrário, mas a gente, todo mundo unido, todo mundo buscando uma solução dentro da família e sem deixar de trabalhar nem um minuto, né? Para criar os filhos. Só para fazer uma colocação. Agora, a professora Cirlei tem uma última pergunta. Ela pede se você pode que você esclareça melhor sobre a sindromologia na página 8.
É a responsividade materna aplicada na superação da tríade síndrome do infantilismo, síndrome do ninho vazio, síndrome da ectopia afetiva. Deixa eu só pegar aqui, né? Uhum. A mãe, no caso, né, está mais atenta, principalmente aos primeiros sinais que o filho dá. Então, ela vai responder para o filho da melhor forma possível, de que ela possa assistir aquela consciência da melhor forma possível. E que isso não gere nela, né, essa dependência, e que ela esteja sempre consciente de que um dia aquele filho vai crescer, vai sair de casa, e então ela tem que estar muito bem resolvida, né, com essas questões, para que aconteça da melhor forma possível para ela, para o filho, não tenha nenhum tipo de cobrança, né, e ela não tenha assim, nenhum rancor, porque ele está ou tendo outra família, ou está indo morar fora, né, sentindo esse vazio, né, que a gente observa que algumas mães reclamam muito. Ah, meu filho casou, vai mais na outra família que aqui, não liga mais, eu fui morar fora. Né? A gente tem muito isso assim com a nossa família, que nós viemos de lá de Rondônia e tudo, mas caramba, vocês nem vêm aqui nas férias, vocês não ligam mais assim pra gente, então tem todo um processo. E a gente, quando a gente percebe assim, eles conseguem contar muito mais com a gente nesse momento de distância, né, do que quando a gente estava lá. E com o filho é isso mesmo, hoje a gente não está com os pais, né, a gente cria a consciência da melhor forma possível para que ela possa, né, evoluir aí, né, que o processo de evolução é pessoal, intransferível, contribuir da melhor forma possível para isso. Muito bem. Tá certo, pessoal, agradeço a presença de todos, dos teletertulianos, da professora Cirlei, aguardamos aí os próximos 100 verbetes, não é isso? Então, muito obrigada, eu passo agora a palavra aos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 52 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Marlene, Semana da Paradireitologia, Deumara, Simpósio de Conscienciometrologia, Antônio, Debate da Conscius, Nilsa, História do Parapsiquismo, Cíntia, Ciclo de Cursos Temáticos e IPC. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde. Neste domingo, dia 30 de junho, nós teremos o sorteio mensal do programa Amigos. E neste sorteio nós vamos ofertar 2 vagas pelo sistema EAD para o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que acontece agora de 12 a 14 de julho, aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Então, você, amigo de qualquer parte, né, do Brasil, até de fora do Brasil, que nós temos amigos no exterior, poderá assistir este congresso, né, à distância, caso seja um contemplado. E para participar do sorteio, que além do curso vai ter também vários livros sendo sorteados, é só estar em dia, né, estar regularizado com a sua assinatura dos amigos da Enciclopédia. O pessoal de fora pode entrar em contato com o CAEC no 45, código de área, 35 25 26 52, e quem é daqui é só passar na recepção do CAEC. A gente espera por vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite é para a primeira semana da Paradireitologia, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, de 8 a 14 de agosto. E nós teremos 26 palestras falando dos mais variados temas dentro da Paradireitologia. A professora Malu Balona vai falar sobre o paradireito na dinâmica do SCP-1. A professora Márcia Ram vai falar sobre a advocacia interassistencial. E para fecharmos o evento, nós vamos ter um acoplamentário com os EPICONs Hernande Leite e Cristina Aracaki, falando sobre a temática liderança interassistencial e paradireito. Ao final, eu gostaria de lembrar a todos os colegas intermissivistas que a paradireitologia não é apenas para os advogados e para políticos. É para todos aqueles que estão vivendo a fase da pré-intermissiologia com foco e objetivo na liderança interassistencial. Ou seja,
todos nós que vamos dessomar um dia. Então, estão todos convidados para maiores informações. É o telefone do CAEC, porque esse evento é promovido com o Colégio Invisível da Paradireitologia, em conjunto com o CAEC. O telefone é 3525-2652 e o código é o 45. Obrigada e eu aguardo vocês. Boa tarde, pessoal. Estou aqui em nome da Conscius para convidar a todos para o primeiro simpósio de conscienciometrologia e o primeiro ciclo de debates das verpons conscienciométricas, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu nos dias 6 e 7 de julho. Serão abordados vários temas, entre eles voluntariometria, traços intraconscienciais, temperamentometria, autoenergometria. O nosso objetivo é o debate e o aprofundamento das ideias referentes à conscienciometria. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, fone 45 35 25 2652. E você pode participar desse evento presencialmente ou através do online. Obrigada. Boa tarde. A Conscius convida a todos para o debate de domingo, cujo tema é lexiconscienciometria. É um tema do primeiro simpósio anunciado agora há pouco, né? Esse debate ocorrerá às 15 horas, ao dia 30, ou seja, no próximo domingo, na sala compartilhada das dinâmicas, né? Inclusive é de graça, esse você não paga nada, nem precisa fazer inscrição, só chegar na hora e entrar às 15 horas, ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso História do Parapsiquismo, que acontecerá no auditório do CAEC, dias 23, 24 e 25 de julho, em parceria com a CIP. Este curso será ministrado pelos professores João Ricardo Schneider e Jarbas Paranhos, e terá uma parte prática e uma parte teórica. Na parte teórica, serão conduzidos debates com relação aos principais povos sensitivos que contribuíram para o desenvolvimento da ciência parapsiquismo. Parapsiquismo é uma das tridotações que nós precisamos melhorar, não é isso? Na parte prática, será tratada as atividades antigas que os sensitivos do passado aplicaram, mas com uma abordagem mais atual, mais moderna. Alguns tópicos do curso serão apresentação do curso e introdução à história do parapsiquismo, parapsiquismo na antiguidade, parapsiquismo no período medieval, parapsiquismo no período moderno e contemporâneo, debate sobre as vivências do curso. As informações e inscrições pelo telefone 045 35 25 26 52 ou pelo e-mail caec@caec.org. Repetindo, 045 35 25 26 52. Obrigada. Aproveitei para falar bastante. Boa tarde a todos. Foz do Iguaçu convida os tertulianos e os teletertulianos de Foz do Iguaçu e região a participarem do ciclo de cursos temáticos. É um ciclo de cursos porque você adquire o pacote e pode participar de 6 cursos de 5 horas cada um. Vai ocorrer aos sábados, um sábado por mês. O primeiro curso vai acontecer neste sábado, dia 29, das 14h30 às 20 horas. O tema é Ginossoma, evolução da personalidade no corpo feminino. A professora é a Patrícia Takaki e a cada mês é um tema diferente e um professor diferente. Esse tema do ginossoma importa não só às mulheres, como também aos homens que têm a consciência de que já possuíram ginossoma e podem possuir novamente em vidas futuras, né? Aproveitando que o verbete hoje foi da professora Cirlei Gurgel, ela ministrará um curso que será no sábado do mês que vem,
com o tema autossuperação da ansiedade. Então, quem gostou, faça a sua inscrição e vocês podem participar de 6 cursos. Para mais informações e para inscrições, podem ligar no IPC, o telefone é 45 2102 1448. Aguardamos vocês. Obrigada. O verbete da manhã é interação cuidador-paciente, especialidade em interassistenciologia. Autora, professora Sueli Carmo. Obrigada e boa tarde a todos.